Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Júlio Renault e esse é o Nerds Amadores. Hoje eu vim falar de um filme que deu o que falar aí nos últimos dias. Eu tava ansioso para assistir, mas enfim, na correria demorei um pouco e todo mundo começou a falar dele. Resolvi ver e gravar o vídeo aqui. O filme é O Mundo Depois de Nós, da Netflix. Filme aí que deu o que falar, confusão, as pessoas dizendo que é maravilhoso, as pessoas dizendo que é horrível. E aí, vamos embora falar desse filme? O Mundo Depois de Nós se passa nos Estados Unidos, Nova York, se não me engano, onde uma família decide passar um fim de semana numa casa de campo, enfim, sair, fazer uma viagem, né, alugou uma casa para passar o fim de semana com a família, pai, mãe, um filho e uma filha. E quando eles estão nessa casa, coisas estranhas começam a acontecer, né? Eles recebem o dono da casa, né, à noite, que fala que não tem para onde ir porque as coisas estão acontecendo, um monte de coisa estranha, ele não tem para onde ir, ele pede para ficar na casa que é dele, mas que ele alugou, e aí já causa uma parada estranha entre as duas famílias. E aí começa a desenrolar um monte de coisa, não vai ter spoiler, então eu vou parar por aqui. Mas é um filme aí de suspense, meio apocalíptico, enfim, vamos embora detalhar isso aqui. Mas se você tá chegando agora, cara, me segue, se inscreve no canal, clica no gostei, compartilha com os amigos, me segue lá no Instagram também, @nerdsamadores, se liga nos podcasts que tem aqui no canal também, que é muito legal, beleza? Pra você não custa nada e pra mim ajuda bastante. Certo? Vamos lá falar o que eu gostei desse filme, né? Primeiramente, tá? Depois eu falo o que eu não gostei. Não tem como a gente falar desse filme e não falar do elenco, né? O elenco é com Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon, Mahershala Ali. Então assim, já chama muita atenção porque eu acho que todo mundo aí já ganhou Oscar pelo menos, ou concorreu, enfim, ou fez filmes muito famosos. Então, é um elenco realmente de peso, tá? Que chama a atenção. E o filme, ele é muito bem construído, né? O suspense dele. E isso eu gostei bastante, que eu gosto muito de filme de suspense. Então, o filme ele começa numa casa, a família, a trilha sonora, o jeito que ele vai filmando, vai te dando um bom suspense. Você fica muito interessado em saber como isso vai terminar. Quando chega o personagem do Mahershala Ali, que é o dono da casa, cria uma tensão entre eles muito grande e as coisas começam a acontecer, a internet cai, aí comunicação, televisão, telefone, não tem nada e aí eles não conseguem saber o que está acontecendo no mundo. Então meio que o mundo está se acabando, mas ninguém sabe o que é, e esse cara novo chegou aí, e aí, né? Então cria um suspense muito legal, muito bacana, você fica muito engajado no filme, isso é fato. Mas cara, assim, eu acho que para por aí as coisas que eu gostei, pelo menos. Como eu disse, eu fiquei engajado até o final, foi tudo muito bem construído, mas ele perde muita coisa quando chega no final, tá? Muita gente falando desse final, e eu vou contar aqui um pouquinho, sem spoiler, do que eu achei, porque realmente o filme é bom, né? Ele vai ali te alimentando com suspense, você vai acontecendo um monte de coisa, você fica muito engajado, mas o final ele quebra tudo, eu acho que aconteceu, tá? Muita gente tá falando que o filme acaba sem explicar nada, que por isso que o filme é uma merda, que o filme é ruim, porque ele não explica nada, ninguém entendeu nada e tal. Eu acho que não é por aí, eu acho que o filme até explica, né? E isso é o que faz o filme ficar ruim, né? Porque ele explicou exatamente o que aconteceu. Aí você vai ficar, mas não dá certeza se foi isso. Mas ele explicou, tá? E a gente viu acontecendo. Tem a cena lá mostrando o que acontece. Então, pra mim, o que ele explicou foi o que aconteceu. E aí, cara, é onde tá o erro do filme, porque é muito suspense. É muito coisinha numa cena em outra que você vê, pra no final ser pouca surpresa, sabe? Ser uma parada muito simples. Então eu acho que o filme tenta ser mais do que ele é. Eu acho que o filme tenta confundir mais a pessoa que está assistindo do que de fato
contar uma história e te dar um peso para aquilo, sabe? Muita coisa foi desnecessária quando ele explica o que é. Muita coisa é desnecessária, muita coisa não faz sentido. Então, só para você ter um exemplo, tem uma parada com os animais e tem uma cena muito bizarra dos animais que fica um monte de cervo olhando pra menina e vai chegando mais, ficam todos olhando pra ela. E sabe, uma parada meio sinistra mesmo, você fica, caramba, é sinistro. E ela começa a gritar, e a Julia Roberts chega e começa a gritar também, enfim. E depois quando ele conta o que tá acontecendo no mundo, não faz sentido nenhum isso ter acontecido. Foi uma parada muito simples e não tem sentido nenhum os animais tentar fazendo isso. Enfim, sabe? Ah, mas pode ser uma parada, pode ser... Cara, sinceramente, não, pra mim não foi. O filme tem uma parada legal, como eu falei, de filmagem, então ele pra deixar você mais desconfortável, então ele não filma tudo certinho, então ele coloca a câmera posicionada no lugar onde os personagens não estão no meio, estão um pouco pra cá. E isso induz você a ficar olhando pra parte que não tem ninguém, achando que vai acontecer uma coisa. Não acontece. Mas é esse desconforto que ele quer passar, isso eu acho legal. Mas eu acho que ele pesa a mão numa parada que é ficar rodando a câmera o tempo todo. Então qualquer cena a câmera vai rodando e chega numa pessoa conversando, sabe? É pra te deixar desconfortável, mas eu acho que ele pesa a mão. Eu acho que isso é pra justamente maquiar o roteiro um pouco fraco do filme. E quando eu falo um pouco fraco, porque assim, ele realmente fala muita coisa, tá? Mas ele não se aprofunda em nada. Então, por exemplo, tem muita gente que diz assim, ah, se você não gostou é porque você não entendeu, porque você é burro, porque... Cara, dá pra entender, não é nada de outro mundo entender que o filme tá criticando o uso excessivo de internet, criticando o afastamento das pessoas, criticando fake news, criticando governo, criticando... Enfim, ele tem várias críticas que dá pra você perceber, não é nada do outro mundo, não precisa ser muito inteligente pra entender isso. Mas ele não se aprofunda em nada, né? Por exemplo, tem uma fala em que a personagem da Julia Roberts parece ser uma fala racista. Mas aí passou. E aí você não sabe se foi, se não foi. Porque pode ter sido, pode não ter sido. Realmente ela tinha motivos para falar aquilo. Mas será que foi ou não foi? Então, por aí para. Tem uma fala aqui, ó, que a filha do personagem do Mahershala Ali diz que o marido da Julia Roberts quer transar com ela e ela é meio que um adolescente, mas ele não é, e aí você não sabe se é ou não, o cara só tá sendo gentil ou não tá. Ele não aprofunda, você não consegue entender, sabe? Então eu acho que ele tenta ser mais do que ele tenta falar de vários assuntos, mas não aprofunda nenhum, sabe? Muita gente vai discutir vários assuntos, mas o filme mesmo acho que não quis dizer, não conseguiu dizer muita coisa. E aí no final, quando ele mostra o que está acontecendo, a personagem da filha da Julia Roberts, ela chega num lugar e acontece, e o filme acaba meio que do nada. E todo mundo ficou, não aconteceu nada, tal, não sei o que. Cara, eu acho que o final, beleza, deu pra entender, aquele final ali é uma crítica a streaming, é uma crítica, enfim, já falei, muitas coisas que ele tá criticando. E dá pra você entender o que mais ou menos vai acontecer daquilo ali, não precisa ele mostrar exatamente o que aconteceu. Mas tem uma cena antes que ele mostra a personagem de Julia Roberts e da adolescente lá olhando pra um lugar e vendo que tá acontecendo uma parada. Então, tipo, pra mim aquilo ali explica o que tá acontecendo. É exatamente o que o personagem do Kevin Bacon quer dizer. Tem uma parte que o filho da Julia Roberts perde os dentes e uma parada sinistra e ele só explica assim, é porque aconteceu isso e também aconteceu lá. E é isso. Então, sabe, eu acho que ele tenta ser mais do que é. Ele tenta botar muito mistério porque a parede numa cena tá de um jeito e a parede na outra tá do outro. E a televisão tá de um jeito e na outra cena tá de outro. Porque isso significa e pá. Eu acho que isso tudo é pra encher de coisa, mas no final não tá dizendo tanta coisa assim, sabe? Essa foi a minha visão. E pra mim eu vou dar 2 estrelas pro filme. Um filme que eu achei ruim porque
Me soou um pouco, não uma perda de tempo, porque não é assim, não é uma parada nossa horrível, mas foi assim, cara, fez eu pensar tanto pra ser isso, sabe? Então, pra mim é 2 estrelas, um filme ruim que não vai ser esquecido, porque tá todo mundo aí falando muita coisa, mas não é nada demais assim também. Ele tenta ser uma mistura de um filme do Shyamalan com um filme do Jordan Peele, mas acaba não sendo nenhum nem outro e acaba ficando muito abaixo desses dois. Esse ano teve um filme do Shyamalan que é Batem a Porta, tem várias, muito sinistro também, umas paradas muito loucas, que dá de 10-0 nesse filme aqui. Né? Os filmes de Jordan Peele nem se fala, o Corra, o Nós e o Não Olhe, nem chega perto disso aqui, pelo amor de Deus, do quão profundo é aqueles filmes. E eu acho que esse filme aqui, ele trouxe muita coisa, a ideia é boa, a filmagem é boa, ele traz suspense, mas a mensagem ficou rasa. Encheu de muita coisa e não aprofundou em nada. Então, pra mim, 2 estrelas, como do Depois de Nós. Principalmente pelo hype que tava, pelo elenco que tem e pelo potencial que esse filme tinha, tá? Mas aí, você assistiu, não assistiu, concorda, não concorda? Cara, comenta aí, clica no gostei, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também, @nerdsamadores. E fica ligado que aqui tem episódio de podcast, tem vídeo de opinião amadora, enfim, tem muita coisa aqui que rola. Então não perde, até a próxima, tchau, tchau.